Eu, como gosto sempre de fazer, quando venho moderar mesas e conversar com autores, gosto de escrever um textinho de apresentação, apesar de o Manel já ter dito aqui o essencial. Portanto, se vocês concordarem, vou ler-vos, não é assim tão grande. Os nossos convidados de hoje têm várias coisas em comum e várias coisas a ligá-los. São ambos poetas, músicos, tradutores e professores. Além disso, a Alambique, editora de Inês Dias, já publicou o João Paulo Esteves da Silva e está prestes a fazê-lo uma vez mais com o livro No Outro Mundo. Já lá iremos. A Inês nasceu em 1976, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mas poderia ter escolhido outra área, porque era boa aluna nas disciplinas de Humanidades e de Ciências. Cresceu numa casa com livros e com música, o pai é arpista e a mãe contrabaixista, e esse facto não será alheio à decisão de tirar o curso de harpa no conservatório, de onde saiu com distinção. De resto, apesar de trabalhar com as palavras há muitos anos, conta que poderia viver sem livros, mas não poderia viver sem música, e que Bach é uma espécie de Deus. Começou por escrever pequenos registros diarísticos, ainda antes da adolescência, sobre o que vivia, mas também o que lia. E a leitura ocupava-lhe uma boa parte do tempo, tanto tempo, que os pais tinham de lhe impor horários de leitura que tinham a ver com a luz solar. É professora de português e literatura há mais de 24 anos e tradutora há 20. Traduziu, por exemplo, Alice Munro, Lydia Davis, Leonard Cohen ou Louise Gluck, Nobel da Literatura. Publicou o primeiro livro de poesia, Em Caso de Tempestade, este jardim será encerrado, em 2011. João Paulo Esteves da Silva nasceu em 1961. É filho de mãe pianista, pai filósofo e neto de 2 pianistas pelo lado materno. A música fazia parte da casa, da vida da casa, e ainda antes de saber ler e escrever, quando deu por si, já sabia tocar piano. Não significa isso que a música fosse a sua brincadeira de eleição logo na primeira infância. Isso aconteceu na adolescência, em Luanda, para onde se mudou para acompanhar o pai no serviço militar obrigatório. Aí, sim, e com a viola, descobriu a música e as canções e fez até a sua primeira gravação em fita. O pai recitava Manuel Alegre, João Paulo tocava viola. Da relação com a guitarra nascem algumas experiências na adolescência, como a criação de bandas rock, com amigos, mas o piano assume novamente o lugar de protagonista e acaba por se inscrever no curso superior de piano do Conservatório Nacional, que completou com distinção em 1984, antes de partir para a França, onde esteve até 92. Gravou o primeiro disco em 1993 e depois desse muitos outros em Portugal e no estrangeiro. É professor na Escola Superior de Música de Lisboa, na licenciatura de Jazz, desde 2009, a par de uma carreira com muitos anos, onde cabem inúmeras colaborações em concertos e discos com músicos nacionais e estrangeiros, e uma crescente aproximação e diálogo entre a música e outras artes, como a fotografia, o cinema ou o teatro, para onde traduziu, por exemplo, Samuel Beckett, Strindberg, Shakespeare ou Pier Paolo Pasolini. Com os anos, vem também ganhando espaço o lugar da poesia, tanto como poeta como tradutor. Publicou até agora 9 livros, o 10º vem a caminho, como sabemos, e traduziu vários autores, por exemplo, Baudelaire, Valéry, Celan ou Ingeborg Bachmann. Além do francês, traduz do hebraico e traz para a nossa conversa de hoje um poema de um poeta israelita contemporâneo. Também já lá vamos. João Paulo e Inês, obrigada por estarem aqui. Eu gostei muito deste verso do João Paulo que usamos para dar título à nossa conversa, esta ideia de tenho uma solidão parecida com a tua, porque pode haver a ideia, para quem não escreve poesia, de que os poetas são também pessoas sozinhas. Se calhar, Inês, começava por ti. Tem esta solidão. É verdade ou é só uma ideia? Eu acho que é verdade. Acho que há uma parte de nós que tem que estar mesmo sozinha e que precisa mesmo desse espaço para fazer as vivências, para recolher as coisas, para passar à escrita. Mas depois acho que toda a escrita implica partilha e por isso há depois o outro lado em que nós realmente deixamos de estar sozinhos. Se quiseres pensar numa solidão partilhada.
Solidão partilhada, que é uma coisa de que tu gostas, não é? Muito. É uma coisa que tu gostas. Nós tivemos a oportunidade de conversar, eu já conversei com a Inês, do ponto de vista jornalístico, digamos, mais do que uma vez, e posso partilhar convosco que quando, em 2014, portanto há 10 anos, entrevistei a Inês para o Expresso, havia uma espécie de questionário Proust, não é Proust, mas que eu era igual a todos as perguntas eram iguais para todos os poetas, e uma das perguntas era o que é que o comove, e a Inês respondeu a solidão partilhada, portanto cá está, é muito interessante pensarmos nisto. Agora Inês, já vamos ao João Paulo, esta ideia de sim, é preciso a solidão, é mais desde que escreves poesia ou já era assim? Não, eu acho que já era assim, eu acho desde pequenina que tinha essa necessidade de, não digo isolar, mas ter o meu espaço para pensar nas coisas, para experimentar as coisas, para as viver, e isso não impedia, claro, que eu adorasse depois partilhar e que tivesse imensos amigos. Aliás, eu sou professora, portanto não há assim profissão que exija mais contacto, mas preciso mesmo do meu espaço. Mas isso é uma coisa pessoal, não é uma coisa só que tenha a ver com a escrita. Com a poesia. E tu, João Paulo? Que dizer? No meu caso, eu acho que preciso também muito de estar sozinho, mas diria que preciso de estar sozinho e bem acompanhado ao mesmo tempo. É o ideal para mim. Eu posso estar sozinho num café com muito tumulto à volta e é um sítio agradável para mim. Mas é o facto de estar sozinho ou só é uma parte da vida, não pode ser tudo, não é? Há uma parte do ritmo da vida, tem que haver um tempo para estar só e um tempo para sair da solidão e ir ao encontro dos outros, e há todo um movimento de vai e vem entre o estar sozinho e o estar acompanhado. A solidão absoluta seria a morte, acho eu. Falaste de estares sozinho, ainda que acompanhado pelo barulho ou pela convivência com outras pessoas num café. Para escrever, precisas do silêncio e da solidão ou podes escrever, por exemplo, num café? A maior parte das vezes as coisas começam num café ou então no meio da rua. Mas depois também preciso de me recolher sem ninguém, em casa. Tudo tem um ritmo. Há momentos em que os começos surgem no meio do tumulto, às vezes. Uhum. Mas depois o final do trabalho é feito em recolhimento. Já em recolhimento. E quando o começo começa no meio do tumulto, significa que o que vais escrever tem a ver com esse tumulto? Ou seja, é uma reação à observação ou não? Pode acontecer. Pode acontecer. Há coisas que eu tenho escrito que aconteceram chamados poemas de passeio. Há um tema da poesia em geral, há os chamados poemas de passeio, que são poemas que não só surgem durante o passeio, mas que deixam marcas de passeio. O texto, quem está a ler, percebe que está a acontecer um passeio ou uma viagem. E também me acontecem coisas dessas, mas acontecem escrever coisas que não têm nada a ver com o sítio onde eu estou na altura. Não é? Às vezes o escrever vem de uma experiência que teve impacto. Mas o impacto pode ser uma bomba com relógio, não é? Com retardo. Surgir a vontade de escrever qualquer coisa acerca dessa experiência pode acontecer às vezes uma semana depois, às vezes anos depois. No caso de memórias de infância, por exemplo. Contigo, Inês, como é a escrita precisa da solidão, do silêncio, do recolhimento? Precisa desse recolhimento, mas eu estava a pensar precisamente no caso da infância. Muitos dos poemas vão ter origem em coisas que aconteceram na infância e de repente pode haver qualquer acontecimento, qualquer semelhança, qualquer frase que vai desencadear essas memórias e que vão transformar-se em poemas. E depois há sempre uma parte em que eu preciso estar isolada, até porque eu depois gosto de ler o poema, gosto de ouvir o poema. Exato. Sim. E por isso não convém estar no café a fazer essa parte. Não é? Também fazes isso, João Paulo, também precisas de dizer. Alguns poetas contam isso, que gostam de dizer para ver como é que fica quando escrevem. Sim, eu, em geral, eu leio não só poemas, não só aquilo que escrevo, mas tudo em voz alta. Ah, é? Em casa, não é? No café, não. Mas então porquê?
Foi um hábito que eu contraí e que aconselho, é uma coisa boa, universalmente boa, posso testemunhar. Ler em voz alta, e era o sentido de ler na antiguidade, quando se dizia ler, era ler em voz alta. Esta coisa de ler em voz baixa tem a ver com a repressão dos mestres sobre os alunos que começam a ler e a fazer barulho para não chatear o colega do lado. Mas quem leu as Confissões do Santo Agostinho, há um passo em que ficamos a saber que o sentido de ler para ele era ler em voz alta, porque há um momento da regra acho que é o Santo Ambrósio, o sítio onde ele estava, onde ele fez o seu noviciado, acho eu, que dizia que os monges devem ler de maneira a não perturbar o colega da cela ao lado, ou seja, devem ler mais baixo, ler em voz alta, mas não em altos berros. Isso é um hábito. E porquê é que eu contraí este hábito? Porque estou se calhar a atalhar a tua entrevista, mas eu fui viver para o estrangeiro durante uns anos. E foi uma parte importante da minha vida, foi passada em França, 8 anos. Na Normandia? Sim, em Paris primeiro e depois na Normandia. E o que se passou, que tem a ver com a leitura em voz alta, tem a ver com um fenómeno pouco agradável, que foi a perda progressiva do português. Eu deixei de ter contactos regulares com pessoas portuguesas, deixei de falar português todos os dias. Só tinhas levado o Fernando Pessoa, não é? A poesia do Pessoa. Ia não ter aquelas conversas que não trazem nada de novo, que é as conversas com a mãe ao telefone, que normalmente se repetem as mesmas palavras. Está tudo bem, mãe, não te preocupes, sim. E isso fez que o meu português foi indo por água abaixo. E não é uma sensação, pelo menos no meu caso, não foi uma sensação agradável. Pelo que tive que me agarrar e cultivar o português. E uma das coisas que fiz para cultivar o português, além de ir à praça, que havia uma praça, nós morávamos numa terrinha na Normandia, precisamente, e havia uma feira com um feirante português que vendia bacalhau, chouriço, essas coisas, broa de milho, e eu comprava-lhe um bocadinho de broa e, sobretudo, falava com ele em português. E o outro exercício era ler em catadupa livros portugueses. Mandei vir livros, o Camilo, o Essa de Queiroz, e passar horas a proclamar o português todos os dias. Portanto, e isso não só me ajudou a recuperar o português muito rapidamente, porque no fundo é a língua materna, não se perde, mas estava-se a perder. E se não tivesse feito nada, a coisa tinha ido mesmo para água abaixo, como eu disse. Mas recuperei o português, e fenómeno estranhíssimo, mas que eu testemunho, a partir daí o meu francês também deu um salto incrível. Melhorou muito. Portanto, ficaste melhor a falar francês e recuperaste o português que estavas a perder. Que estava a perder. Que bom, win-win, uma situação. Ler em voz alta ajuda. E desde aí é uma coisa que eu gosto e que é um prazer também, e continuo. É uma boa dica, porque eu propus aqui ao João Paulo e à Inês serem eles a escolher os poemas do outro para serem lidos na sessão e não eles escolherem deles próprios. A Inês escolheu do João Paulo um poema que é o que dá título à nossa sessão, é o verso que dá título à nossa sessão, portanto, se calhar, Inês, posso pedir-te para leres, por favor, ler em voz alta. Tenho uma solidão parecida com a tua, vejo-te ao longe, uma ilha, deito o meu coração, cercada pelo mundo, crianças assassinas, as ondas rebentam contra o paredão, flutua em Lisboa no amor sem fim, na melancolia fria. João Paulo, queres ler um poema que escolheste da Inês, por favor? É um poema em duas partes. Não. Sim. É um poema em duas partes, separadas por um asterisco, neste livro, que se chama Da Capa, estão separadas por um sinal musical. Se calhar vou ler
no livro que tem o sinal de coda, não é? Carta sobre a compreensão imóvel, para o Miguel de Carvalho. Há sempre um pequeno bosque de chopos, antes ou depois da chegada a Coimbra, conforme o sentido da viagem. Reconheço o minuto exato do seu aparecimento, o branco quase mineral dos troncos, como dedos de mortos. Anseio por regressar até eles, mesmo sabendo que nunca os conseguirei guardar a esta velocidade de solidão, cruzando outra solidão. Mas nada me prepara para a surpresa da sua beleza íntima de vitral, para essa resistência cega, em matilha. Já não me lembro de como se reza assim. As Clarissas sabiam-no. O mesmo balanço dos dias lambendo as paredes, mordendo os calcanhares de Deus, chamando-lhes o corpo com a voz da chuva. Por isso brincavam ainda com bonecas menos anónimas do que elas e preferiam circular pelo mundo num plano só seu, madeira incombustível, alguns centímetros acima da outra morte. Aprendiam na sua escuridão emprestada a distinguir posse de propriedade, a ser um silêncio quase do peso de uma inicial. Inês, um sinal musical a separar as duas partes do poema. O que é que aconteceu para ter sido estudar harpa? Conheceu o meu pai, que era arpista, a minha mãe que era contrabaixista, e portanto eu é um bocadinho como o João Paulo. Eu, quando nasci, já estava a ouvir música há muitos meses e portanto já estava dentro de mim. Tocavam em casa? Eu tocava em casa, eu ia aos ensaios, cada vez que vou, por exemplo, ao São Carlos ou ao São Luís, eu acho sempre engraçado porque o que eu me lembro é dos bastidores, o que eu me lembro é do fosso da orquestra e portanto tem essa relação quase visceral com a música. Tocas ainda de vez em quando? Tenho a harpa em casa dos meus pais, mas é muito raro. Porquê? E acho que até tentei dizer isso num poema, eu acho que perdi aquela capacidade de tocar muito, muito bem, que se consegue ter quando se estuda muito e quando se chega ao grau que eu cheguei, e portanto sinto sempre que estou amputada, que não consigo recuperar aquela perfeição, e é uma coisa às vezes até dolorosa para mim. Porque é que me disseste, há uns anos, quando conversámos, uma ideia que eu recuperei aqui neste texto de apresentação, que podias viver sem livros, mas não podias viver sem música? Eu acho que tem muito a ver com esse início. Eu acho que era um elemento que estava já na minha cabeça antes sequer de eu nascer e, portanto, eu não consigo passar um dia sem ouvir música. O Manel sabe isso, nós jantamos a ouvir música, é uma das coisas que nos divertimos. Ele escolhe bandas sonoras para o jantar. Eu acho que se ando na rua, ando a ouvir músicas. Tenho músicas que eu sei que me animam quando vou fazer certas coisas mais difíceis e, portanto... Mas não andas a ouvir música no headphones, é isso? Mas tens a música na cabeça? Tenho música na cabeça. E, eventualmente, se calhar até canto tarol um bocadinho, mas faz mesmo parte de mim. E porquê que Bach é uma espécie de Deus? Eu acho que, se calhar, tem tudo. Eu acho que se calhar é daqueles compositores que eu acho impossível não estar a ouvir Bach e não ficar profundamente comovida de uma maneira que eu não consigo explicar racionalmente e não acreditar que há mais qualquer coisa para além das coisas mais concretas do mundo. A música que estudaste, de que gostas, que ouves, interfere nas outras artes, nos teus outros ofícios? A música dialoga com a tua poesia? Para já, esta necessidade que eu tenho de ler e de saber que melodicamente as coisas resultam, mesmo a traduzir, sobretudo quando traduzo poesia, eu não sou capaz de traduzir, por exemplo, no Louise Gluck, sentar a ler em voz alta e saber que aquilo resulta, que estou a captar o timbre, que a métrica está lá, e eu acho que isso também tem muito a ver com a música, e depois aquela atenção se calhar ao detalhe, que é uma coisa que eu acho que tem muito a ver não só com a escrita, com a fotografia, que é uma área que eu gosto imenso, e por isso acho que a música é transversal a isso tudo. Além de que há alguns livros que até têm nomes da tua editora, nós podemos mostrar, há um livro que tem aqui um poema do João Paulo, que a Inês trouxe e escolheu para ler na nossa sessão, que é um livro chamado Prelúdios, é editado pela Alambique, a editora da Inês, e que é muito interessante porque é um diálogo. O Manuel Freitas publicou um livro primeiro chamado Shots, e depois o João Paulo Esteves da Silva escreveu poemas para dialogar com os poemas do Manuel Freitas. Portanto, tem poemas do Manuel Freitas e do João Paulo. Inês, queres ler este poema que escolheste do João Paulo, que é tão bonito? E foi difícil escolher, porque eu adoro este livro. Gosto dos poemas do Manuel, adorei o diálogo entre os dois. Isto não era um livro pensado como tal, mas escolhi este aqui porque acho que também tem muito a ver com a minha maneira de estar no mundo. Lá maior. Também não gosto das coisas em geral, nem da música, nem da poesia, nem sobretudo da humanidade.
Amo esta ou aquela música, sim, esta ou aquela pessoa, ou este poema ou povo em particular. A minha alma foge das grandes ideias. Se sai para o infinito, é nas coisas ínfimas. Eu também. João Paulo, se sais para o infinito, é nas coisas ínfimas e também não gostas das coisas em geral, assim em geral, é isso? Uma pessoa quando escreve pode dar só o luxo de exagerar um bocadinho. Claro. E a coisa passa como figura de estilo, neste caso é um poema hiperbólico, mas eu estou muito perto, não digo sempre, mas há momentos da minha vida em que eu estou, sim, é muito pouco simpático dizer que não gosto de pessoas, mas há muitas pessoas de quem eu gosto. Mas tenho essa coisa. Eu gosto desta ideia final do poema, este último verso que diz: se sai para o infinito, é nas coisas ínfimas. Essa é uma imagem hebraica. Quando se ama qualquer coisa, diz que a alma sai ao encontro de. Não é? É uma maneira metafórica. A alma de quem ama sai ao encontro do amado. E a saída para o infinito nas coisas íntimas é uma experiência real. Uma experiência real. Falaste do hebraico, se calhar é oportuno falarmos então do vosso trabalho como tradutores agora. E o João Paulo traduz do hebraico, não apenas, mas também. Como é que aconteceu o hebraico? Eu ainda não sei dar a razão das coisas, que a razão deve ser uma coisa muito misteriosa. Foi um facto. Eu encontrei o hebraico a certa altura da minha vida e fiquei ali até hoje, foi há quase 30 anos. Encontraste como? Recordas-te? Encontrei, foi numa fase da minha vida em que tem a ver com essa experiência que eu falei há bocado, de ter quase perdido a língua materna, e eu saí dessa experiência e voltei para Portugal com uma espécie de sede de línguas. E houve uma fase, isso ainda existe, mas não há tempo para tudo, aquela vontade de conhecer as línguas todas. E foi nessa fase em que eu varria várias línguas, experimentava um bocadinho como é que funciona esta, como é que funciona aquela, coisa que eu ainda faço. Agora por exemplo, eu nunca vou falar sueco, mas estive a traduzir Strindberg e, portanto, aprendi o sueco necessário para decifrar e poder comparar o original. Dou uns toques de sueco, não tenho tempo agora para aprender a falar sueco, mas tens essa curiosidade. Essa curiosidade das várias línguas. Também, de vez em quando, reparo que tenho ataques de japonês que duram mais ou menos 15 dias, depois passa. O hebraico foi um encontro e nunca mais passou. É esse o caso. Portanto, na altura, interessante pelas línguas semitas em geral, e o hebraico fez aquela ressonância que... Porquê? Não sei explicar. Tem a ver comigo e com o meu... A sensação é que encontrei uma parte, não vou dizer é o meu destino, não, mas encontrei uma parte importante do meu destino. O meu destino é cultivar aquela língua, ir ao encontro dela, viver, de certa maneira, ali também. Também naquela língua? Também naquela língua. Para quem não sabe nada de línguas, não dirias que é difícil? Tem as suas dificuldades. Se uma pessoa, por alguma razão, que era o meu caso, estiver motivada para aprender esta língua, não é assim tão difícil. Muito mais difícil é, por exemplo, o alemão. O alemão, para quem gosta de curiosidades de línguas, até agora, para mim, é a língua mais difícil. Que encontraste? Não sei, acho que há razões linguísticas propriamente para isso, que é uma língua difícil, mas também razões psicossomáticas. É uma língua à qual o meu corpo oferece uma certa resistência, apesar de eu gostar imenso de muita da literatura que se escreveu em alemão e de ler os poetas, e não só alemães, mas falar alemão o meu corpo resiste até hoje.
João Paulo, meu pedido e a Inês trouxeram duas traduções e o João Paulo trouxe um poema de um poeta israelita que vive onde, João Paulo? Ele neste momento está a viver em Atenas. Contemporâneo, não é? Um poeta contemporâneo chamado Rami Sari. Está nos seus 50. Seus 50, e que tem aqui um poema. Tu queres ler, João Paulo? Um poema do Posso ler? Chamado Quadro Atómico, de 2020. Um poema diferente, um ambiente diferente daqueles que nós temos estado a ouvir, mas eu gosto muito deste poema. 2020, à altura da dita pandemia. Quadro Atómico 2020. Algumas pessoas nascidas no século passado ainda se lembram, de algum modo, dele ter sido um século talhado para provocar mudança. A tal ponto que os que detestam a mudança viram nele uma era de pestes revolucionárias. A Revolução Menchevique, musical, bolchevique, chinesa, europeia, informática, espacial. Talvez tenha sido assim de facto. Mas entretanto a roda rodou e da era em cujo palco estas revoluções se deram, restaram somente assombros. Quem provocou, quem urdiu estas revoluções? Lenin? Hitler? Stalin? Zelda? Begin? Zelda é uma poeta israelita, Begin é um político israelita. Semear nomes assim, tal como espalhar gás lacrimogéneo e balas de borracha nas manifestações, não faz bem à poesia. Só a torna simplista, mesmo que a musa se mantenha por trás e pela frente e pelos lados, sem jogar às escondidas. Ela percebe bem qual é a essência da nova era. Uma só língua e um só discurso em toda a terra. E calar desejos nas bocas tapadas por máscaras. Agora é hora de te espantares com o tempo da revolução das pestes, que começa com enzimas na alma, através de confinamentos sobre confinamentos, vacinação de rebanhos e dias corrigidos. Inês, tu também tens um percurso muito sólido na tradução, traduziste inúmeros autores. Se vocês pesquisarem, a Inês trabalha com a editora Relógio d'Água, mas com outras também, vem traduzindo prosa, poesia, e trouxeste aqui para a nossa conversa um poema que ainda não saiu e vai sair no próximo livro da Louise Gluck. O livro chamar-se As Sete Idades. Portanto, temos aqui uma novidade, que é bom, mas eu queria, antes de lermos o poema, perguntar-te, fala-se muito sobre traduzir, não é? O que é traduzir, como é que se pode traduzir, às vezes até se diz que os tradutores de poesia, quando traduzem poesia, é como se estivessem a escrever um novo poema, porque é difícil, eventualmente, ser fiel àquilo que o poeta original quis dizer. O que é que tu pensas sobre isso? Eu não acho que seja difícil, eu acho que é impossível ser absolutamente fiel, e peço já desculpa a todos os poetas que eu traduzi, porque acho que é impossível nós conseguimos manter a cadência, o significado, os trocadilhos, os jogos, as ideias originais, e eu até tive muita sorte, muitos dos poetas eu até pude colocar questões. A Louise Gluck foi uma pessoa que poucas semanas até antes de morrer ainda me estava a responder uma dúvida que eu tinha de tradução, e por exemplo para ela até a tradução do nome de uma flor era uma coisa importantíssima para o poema dela, uma coisa que eu se calhar não daria tanto valor, e para ela fazia todo o sentido se a flor era uma flor que depois renascia, se não renascia, e tivemos de volta disso, e portanto eu acho sempre que é uma coisa impossível. E, portanto, no entanto, para nós leitores é muito importante que esse trabalho exista, não é? Sim, claro, é um primeiro acesso. É o primeiro acesso. Quer isso dizer que sempre que podes conversas com os autores, sempre que é possível. Mas nem sempre podes. Mas nem sempre se pode. Eu agora, por exemplo, repara, ultimamente é que eu traduzi Virginia Woolf, Sylvia Plath, a Pods, e portanto não pude conversar com elas, mas também há casos em que eu acho que fica a conhecê-las tão bem que espero não estar realmente a desmerecer o trabalho delas. Queres ler este poema chamado Texto Antigo? Pode ser, ele está dos dois lados, está bem? Texto Antigo. Tão profundamente afortunada a minha vida, todas as minhas orações escutadas pelos anjos. Pedia à terra, recebia a terra enquanto lama no rosto. Rezava por alívio do sofrimento, recebia sofrimento. Quem pode dizer que as minhas orações não eram escutadas? Eram traduzidas, revistas,
E ainda que algumas das palavras importantes fossem ignoradas ou incompreendidas, um artigo crucial apagado, continuavam a ser aceites, estudadas como textos antigos, talvez fossem textos antigos, recriados no vernáculo de uma determinada época. E à medida que a minha vida se ia entregando, de certo modo, à oração, também a tarefa dos anjos era, creio, dominar essa língua em que ainda não pareciam inteiramente fluentes nem confiantes. E se me senti, na minha juventude, rejeitada, abandonada, acabei por sentir, afinal, que todos nós estávamos destinados a ser professores, talvez professores dos surdos, amáveis ajudantes, cuja virtuosa paciência é mantida por uma paixão inabalável. Entendia finalmente. Éramos os assistentes e os ajudantes, as nossas obras-primas estranhamente úteis como cartilhas. Tão simples se tornou então a vida, tão claro nos erros infantis esse perpétuo labor. Noite e dia, os anjos iam debatendo os meus significados. Noite e dia, eu corrigia os meus apelos, deixando cada frase melhor, mais clara, como se pudéssemos evitar para sempre a deturpação. Tão perfeitas se tornaram, impecáveis, belas, continuamente mal interpretadas. Se eu era por um lado uma obsessiva que cambaleava através do tempo, por outro lado era uma obsessiva com asas. As minhas penas iluminadas pelo luar eram de papel. Mal vivia entre homens e mulheres, só falava com anjos. Tão afortunados os meus dias, tão intensos, tão significativos o silêncio e a opacidade de todas as noites. Então, lês tão bem, mas obrigada. Por que é que tu quiseste, de tantos poemas que traduziste, trazer este? Não, para já pela dificuldade da escolha, não é? E este, como se calhar foi o último de livros que eu traduzi, estava muito presente, e depois acho que tem temas que são muito importantes para mim, a ideia de ser professor, a ideia de traduzir e da impossibilidade, e até a ideia da oração, que é uma coisa crucial para mim. Essa dimensão Espiritual, sim. espiritual é importante na tua vida. Para mim. E falaste da ideia de ser professor. Tu és professora de português, mas também de literatura. Ainda dás literatura? Não, agora é só da português. Agora só O português. mundo está-se a tornar pragmático. Lamentas? É. Gostavas de dar a Muito, disciplina muito, de muito. literatura? Porquê mais do que a de português? Não sei, acho que tínhamos outra liberdade, tínhamos mais tempo, se calhar o trabalho também na disciplina era mais orientado até pelas leituras deles e, portanto, eu acho que quando nós conseguimos passar aos alunos essa autonomia, acaba por ser muito mais enriquecedor para todos. Fala-se muito, às vezes, com autores, da importância que teve o professor Y ou o professor Z na sua adolescência, na sua descoberta do texto, da literatura. Eu não sei se tu tiveste professores assim, mas eu imagino que tu tenhas sido uma professora assim para alguns dos teus alunos. Confirmas, tens esse feedback? Acho que sim, acho que Então. tenho alunos que continuam a falar comigo e que acho que... Eu não gosto muito daquela ideia do marcar. Eu acho que é, se nós não os marcarmos negativamente e se eles conseguiram crescer e aprender qualquer coisa connosco, acho ótimo. Eu tento mesmo fazer isso. Os programas de português e de literatura têm uma proposta, não é? Mas eu imagino, Inês, que tu lhes tragas, até porque queres dizer, és poeta e editora, lhes tragas alguma novidade e frescura em relação àquilo que o programa propõe. Tentas fazer isso? É voluntário? É mesmo um esforço que eu faço, até porque os programas são orientações e funcionam assim. E muitos dos programas trabalham no pressuposto que todos os poetas, e alguns alunos acreditavam mesmo que era o caso, eram pessoas que já estavam mortas e já agora que eram homens também, porque o programa contempla muito poucas mulheres. E por isso acho que tento sempre alargar um bocadinho o âmbito, trazer poetas mais contemporâneos, trazer poetas que tenham a ver mais com a experiência deles, deixá-los também descobrir e trazer outras coisas. E faço esse esforço, sim. Mas há a ideia, ou pode haver a ideia, não só dos adolescentes, mas também alguns adultos, de que a poesia é uma coisa complicada, inacessível e difícil. Eu acho Tu sentes que os teus alunos adolescentes também, quando se lhes fala de poesia, pensam... Sim, eu acho que há uma espécie de preconceito, essa ideia que tu estás a dizer da inacessibilidade. Eu acho que a poesia é difícil, a boa poesia, atenção, é difícil. É difícil. Não acho que tenha nada de Não estamos facilidade. aqui para dizer que é fácil. Não, isso acho que é uma ideia que eu, aliás, tento combater. Agora, a ideia de dificuldade muitas vezes é um impeditivo para eles têm quase esse bloqueio e também não são expostos muito à poesia. A poesia é uma coisa que até por esse grau de complexidade eles evitam. Por isso, é um trabalho às vezes bastante difícil. Mas bem sucedido de vez em quando. E agora estou a dar 12º ano, que é todo ele poesia até fevereiro, portanto, eu espero que sim. João Paulo, quando é que começaste a escrever poesia e porquê?
chamar poesia ao que eu escrevia na adolescência, se calhar é um exagero, mas eu sempre escrevi coisas. Poesia, acho que hoje em dia, quando me obrigam, ou quando eu me comprometo a falar sobre o meu passado e no que diz respeito à escrita, eu vejo, por exemplo, a altura em que a maior parte das pessoas escreve poemas na adolescência e depois pós-adolescência, que é ainda adolescência, nos 20 anos, não é? Isso em que se escreve poemas. Os poetas normalmente são mesmo poetas nessa altura. Eu não escrevia poemas, escrevia coisas satíricas e até coisas que ofereciam resistência à ideia de exprimir emoções pessoais. Fazia tudo para que aquilo que eu escrevesse, nada do meu íntimo transparecesse, mas que fossem coisas simpáticas, cómicas, que dessem gozo a escrever e a ler. Os meus mestres nesse campo eram Lewis Carroll, o Winnie the Pooh também, mas não, ele tem momentos de ternura poética que eu nessa altura não tinha, mas tem muito do nonsense e dos jogos, dos trocadilhos de palavras. Isto para dizer que na adolescência eu escrevia bastante coisas surrealistas e de nonsense, mas poemas propriamente ditos, não. Tinha escrito poemas muito jovem mesmo, na infância. Quadras. Deve ter havido uma professora que propôs umas rimas e eu apanhei aquilo e ninguém me calava com as rimas até... Mas fazias para partilhar? Mostravas aos teus pais? Infelizmente mostrei uma ou duas e depois pediam-me, davam-me motes para eu fazer rimas. Então era uma espécie de divertimento social e quando havia visitas à casa da minha avó davam-me um mote e eu fazia uma quadra. E eu lembro-me que a sensação era de uma vergonha terrível. Por alguma razão. Eu lembro-me que depois coligi as minhas quadras num caderno, na altura da segunda classe, porque eu mudei de escola, nessa altura, e lembro-me perfeitamente que sobrou um caderno, daqueles cadernos forrados com rótulo, onde se punha cópia, ditado, aritmética, ciências naturais, e sobrou um caderno. Não sei, a minha avó fez mal as contas e comprou-me um caderno a mais, eu tinha um caderno a mais e escrevi versos. E comecei a copiar umas coisinhas para lá. Isto com 7 anos, para aí. E lembro-me, quando cheguei à cadeira, nós tínhamos cadeiras de 2, eu era o novo, e fui a meio do ano para um novo colégio, e sentei-me na cadeira e comecei a tirar os meus cadernos e tal, e o colega do lado? E o colega do lado viu aquilo e disse-me: tu na tua outra escola já estão a dar os verbos? A nós aqui ainda não. Pois, nós já lá vamos esconde. Tinha muita vergonha. Acelerando, porque isto uma pessoa pensa para aqui a contar a vida e eu nunca mais acaba. Depois, durante uns 10 anos, que corresponde mais ou menos ao meu tempo em França, não só não escrevi poesia, como não escrevi nada. Eu tinha o Fernando Pessoa, quando falava ao Fernando Pessoa, e parecia que o mundo acabava ali, não era preciso escrever mais nada, nem ler mais nada. Pois tu até, numa vez que falámos no passado, contaste isso, não é? Que quando leste o Pessoa, sentiste que não era preciso ler mais nada, até porque havia tanto para ler, não é? É um vício que apanhou ali uma alma muito ferida e em grandes dificuldades, que depois saiu delas e o Fernando Pessoa passou a ser um dos, mas enquanto durou esse momento difícil, mais ou menos entre os 20 e os 30, o Fernando Pessoa era basicamente o buraco negro que aspirava tudo que era da literatura, exceto uma outra estrela, como umas coisas do Cesarini, que eu sempre gostei, também levei a Pena Capital para Paris. O Borges também não continuava ali a brilhar, mas pronto, era Pessoa durante... E isso corresponde, por alguma razão, a uma fase em que eu não escrevi praticamente nada, a não ser umas coisas em francês, muito incipientes. Depois, com esse fenómeno de recuperar a língua,
E, sobretudo, com o facto de porque é que eu não escrevi hoje, sei porque é que não escrevi e porque é que eu resisti à poesia durante a adolescência, porque a minha energia estava toda virada para descobrir-me enquanto músico. Eu sabia que enquanto não descobrisse aquilo que eu era enquanto músico, apesar de ser um pianista muito aplaudido, nada disso me interessava. Eu sabia que a minha música, eu tinha uns vislumbres do que era a música que eu queria, assim uns flashes, mas que eram curtos, não é? E cada vez mais curtos. Portanto, durante uns anos eu fui lutando para chegar aí. E quando estava quase a desistir, por volta dos 30 anos, descobri a música. E voltei para Portugal, com o recuperar a língua e descobrir a música e começar finalmente a fazer, e paulatinamente a fazer música, pronto, aquela música, um caminho musical para o qual eu poderia se ingrar com uma certa segurança. Claro que a segurança é sempre uma coisa relativa, mas era descobrir o meu caminho na música. E nessa altura parece que as comportas da poesia também se abriram e comecei a encher cadernos. Por volta dos 30 anos comecei a escrever poemas quase todos os dias, ao mesmo tempo que comecei a se ingrar na música, a gravar o meu primeiro disco. Os poemas iam aparecendo sem eu pensar em publicar, só me veio umas veleidades de publicar muito mais tarde. Mas pronto, foi assim. E hoje escreves poesia com muita regularidade ou a par, obviamente, de todo o trabalho que tu tens na música, porque nós vamos ver que tu trabalhas muito, escreves com regularidade ou tem fases, tem a ver com períodos, como é que funciona? 2 e 3 nas tuas sugestões. Tem fase e tem a ver com períodos. Tem períodos em que escrevo se calhar a mais, e certamente a mais, porque depois quando olho para trás vai muita coisa para o lixo, mas assim, fases de grande abundância e depois fases mais esparsas, em que de vez em quando lá vem um poema. Aquela ideia de... É uma ideia que eu evito e acho que nunca aconteceu, de eu me sentar agora vou escrever um poema. Não, tem que ser o poema é uma coisa que persegue e uma pessoa pode tentar resistir, não escreve, mas há alguma coisa a dizer, escreve, ok, escreve. E é assim mais ou menos que funciona. Contigo também, Inês? Também. Aliás, eu acho que sigo o conselho do Rilke nas cartas a um jovem poeta. Se não tivermos mesmo necessidade quase física de escrever, não se escreve. E eu posso passar imenso tempo em que está tudo muito resolvido na minha vida, eu estou tão cansada que não consigo escrever e não escrevo nada. Quando tenho de escrever o poema, ele anda ali a atazanar-me até eu passar à escrita. Nessas cartas, um jovem poeta do Rilke também há uma ideia que ele deixa numa das cartas que é um conselho, que é esta ideia de não pense, jovem poeta, que tem de ter muitas experiências na sua vida, a viver uma vida do cotidiano muito intensa para escrever poesia, porque para um poeta basta-lhe, sei lá, as memórias de infância, aquilo que já viveu. Vocês concordam com esta ideia? Aliás, a Luís Gluck diz que nós só vemos o mundo uma vez e é na infância. Só vemos o mundo uma vez na infância. Pois o resto é tudo recriações, é retrabalhamento disso, é acrescentar as coisas a isso. Mas acho que é uma ideia muito bonita que ela tem. João Paulo, concordas com essa ideia de que a experiência vivida na idade mais adolescente ou adulta não será muito importante para escrever poesia? Eu acho que eu concordo com essa afirmação, mas ponho um grãozinho de sal. Acho que, de facto, a infância são as experiências mais marcantes, sim. Mas também as outras experiências jogam com essa experiência e podem algumas ser ainda mais marcantes que a infância. Nomeadamente, se eu aos 15 anos vir o meu pai assassinar a minha mãe, é uma experiência muito marcante. Pode ser que eu escreva poemas a partir daí. Não aconteceu. Estou só... Mas acontece a algumas pessoas. Claro, viverem experiências tão marcantes que têm... Da guerra, por exemplo. Da guerra, claro. Ainda falta pedir-vos para lerem cada um poema do outro, porque eu pedi-vos 3 poemas, não é? E, João Paulo, queres ler tu agora um poema da Inês, por favor, e depois a Inês lê aqui certo. Este poema teu que há de sair. Então vou ler o livro Os Pequenos Fantasmas,
apetece-me comentar só um bocadinho. A Inês, além de escrever poemas, eu também tenho uma grande admiração por ela enquanto fazedora de livros, que é uma coisa diferente de escrever um poema, quando o poema pede para ser escrito e depois aparece, e outra coisa é fazer um livro com uma sequência de poemas que a própria sequência seja poética. E a Inês é boa nisso. Aprendo com ela. Eu tenho aprendido com ela. Isto para dizer que com os primeiros livros da Inês, nos segundos livros há uma recomposição às vezes mínima, feita com trocas de sítio dos poemas que apareciam num sítio agora, e fazem que o livro de facto é um novo livro, mesmo que os poemas sejam os mesmos ou quase os mesmos. Este é um livro que não é ao mesmo tempo uma antologia e um livro novo. É feito de poemas que já existiam nos livros anteriores e com bastantes poemas inéditos. Ou Pequenos Fantasmas. Pequenos Fantasmas. Portanto, E foi editado no Brasil, não é? Uma editora brasileira, a Corsar e Satã. E é neste sentido um livro novo e que se lê como um livro novo, com alguns poemas antigos e outros modernos. Vou ler um que se chama Cascata para a Avó Paz. Não encontramos o castelo desta vez. Os sinais estavam errados ou esquecemos por fim a senha. E o tesouro talvez nunca tenha existido. Dentro de nós há um país inteiro em rescaldo, luzes acesas de um mesmo lume. Temos de guardar a infância como quem dobra a toalha das festas, com medo de lhe gastar um cheiro, os vincos deixados pelas mãos antigas. O passado, laço desfeito em trança de menina. Bonito. Inês, queres ler o poema que escolheste do João Paulo e que haveremos de ver no livro quando sair? Já agora, sairá breve? Na próxima semana. Ah, uau, pronto. Por acaso é um poema que eu escolhi do João Paulo e também foi difícil escolher, mas também tem muito a ver com a experiência daquele poema ali. O João Paulo fala sobre uma casa antiga da infância dele e quando a minha avó morreu tivemos de desfazer a casa dela e eu tenho esta ideia da necessidade de voltarmos à casa, de guardar a casa de alguma maneira. É um poema mesmo muito bonito. Número 9, quinto frente. Depois dos filhos saírem de casa, os meus pais também quiseram sair. Mudaram-se então para um apartamento chique com vista para o rio, para uma casa de sonho, dos sonhos dela, sobretudo. A antiga casa ficou um ano desocupada, ainda com todo o recheio, especialmente livros. Fui lá muitas vezes, já à noite, sozinho, percorrer as lombadas, sacar algum tesouro ou simplesmente sentar-me na cozinha, no escuro, com um copo de água na mão, à espera do fim do que não pode ter fim. Em breve deixaria de poder voltar para casa. Haveria muitas outras casas para morar, cidades em que me sentiria mais em casa até do que em Lisboa, como Tel Aviv ou Montevidéu, casas cheias de futuro, de filhos, por exemplo. Mas através dos exílios e das mudanças, e mesmo que não voltasse a pôr ali os pés, seria sempre aquela a minha única casa. Vieram novos inquilinos ocupá-la. Eu guardei sempre a chave no bolso e nunca atualizei o recenseamento eleitoral para ser sempre obrigada a voltar ao bairro, atravessar a cidade e passar à minha porta. Até que ontem a saudade atacou-me e voltei a ir lá durante a noite. Meio a sonhar, introduzi a chave na fechadura. Era impossível que eu não tivessem mudado, entretanto, mas a chave rodou com aquele som conhecido e entrei. Fui pé ante pé sentar-me na cozinha e fiquei à espera no escuro com um copo de água na mão. Daí a pouco ouvi passos que se aproximavam, imaginei polícia, psiquiatras, prisões, internamentos. Os passos pararam à porta da cozinha e a voz veio. Não estás a dormir, filho? Era a minha mãe, de quem herdei o sono. Bonito.
Nós estamos quase a aproximar-nos aqui do fim da nossa sessão e eu queria ler um poema de cada um de vós, mas não resisto a fazer-vos aqui uma pergunta, em vez de recuperar uma pergunta que fazia há uns anos nesse tipo de questionário. Por isso eu gostei muito da tua resposta, aliás, falo dela muitas vezes. À pergunta para que serve a poesia, tu disseste-me, citando Lope de Vega, sobre o amor: quem lo provou lo sabe. E, portanto, quem provou sabe responder. O que é que podemos dizer mais, além do que disse o Lope de Vega sobre o amor? Eu acho que é muito essa ideia, não é? A poesia tem muito a ver com a ideia de experiência, tem muito a ver com a ideia de amor. Acho que, aliás, tem muito a ver com o amor e tem a ver com a morte, e acho que não acrescentaria grande coisa a isso. Às vezes as pessoas dizem, essa poesia salva, se não salva. Eu acho que há dias em que realmente nos salva mesmo, ou vai salvar outras pessoas. E, portanto, acho que essa definição do Lope de Vega sobre o amor, acho que se aplica mesmo bem. É muito certeira. João Paulo, a poesia serve para quê? Pode servir para muita coisa, mas a poesia, quando é boa, quando enfrenta isso, que é o amor e a morte, é uma coisa perigosa. E vale pelo... da mesma essência do fogo, da energia nuclear, da religião e do sexo. São coisas essenciais e perigosas, sem as quais não se está aqui, não é? São coisas... mas que é preciso. Depende de sobreviver nestas coisas sem sermos destruídos, implica uma certa dança, ginástica de aproximações e de recuos para não sermos destruídos. Eu não vou ler, porque já não há tempo de certeza de ler um poema da Inês, que eu acho que é tocado por este perigo da poesia também fornecer caminhos para fora do mundo. Por favor, claro. Não vou ler, vou só comentar, vamos ficar pelo comentário. Por exemplo, o Schopenhauer diz que, e diz bem, ele terá dito muitas asneiras, porque a única maneira de não se dizer asneiras é estar calado. Não é? Não dizer nada, mas o Schopenhauer, em relação à poesia, tem uma maneira de falar da poesia como é através das palavras, fazer uma combinação de palavras, ou seja, de conceitos, segundo Schopenhauer. Coisas abstratas, cadeira, caneta, de as combinar de uma maneira em que podemos ter a intuição da ideia, que para o Schopenhauer é uma coisa que está um bocado fora do mundo. A ideia é uma coisa que ainda não é mundo. Isto é muito bonito e ao mesmo tempo muito perigoso, porque nós temos todos esta atração para sair do mundo, porque aqui às vezes não está bem, está negro. A situação está preta. E então a poesia alimenta isso de sair fora do mundo. Mas para o poeta viver, não é? Tem que saber fazer o vai e vem, de sair e voltar. Não é? Portanto, também saber que essa energia que leva para fora do mundo, também através das palavras, as palavras têm que tocar no corpo e têm que jogar sobre essa energia que nos leva para fora do corpo, para a alma, não é? Mas o que é a alma sem estar ligado ao corpo, não é? Pronto, isto para dizer que a poesia salva. Às vezes há pessoas que estão na poesia de uma maneira, e eu conheci pessoas assim, que estão na poesia de uma maneira que entram num caminho cujo fim é o suicídio. Até aí não salva, a poesia não salva. Aí o conselho médico para já com essa porcaria da poesia, porque não vai correr bem. Outras pessoas conseguem lidar bem com a poesia, como há pessoas que fazem desportos radicais e corre bem. É um desporto radical. É um desporto radical.
Parece-me um ótimo resumo. Eu, antes de nos despedirmos, como vos disse, queria ler aqui. Há um poema da Inês Dias, que nós até a brincar dizemos às vezes que é o poema pop da Inês Dias, porque é muito citado e conhecido, é só uma brincadeira, que é o poema Ágata, porque fala desta ideia também da relação da Inês com as palavras, que é muito precoce e que às vezes também resulta pode resultar no caso aqui de um lado biográfico interessante da escola, quando a Inês era pequena. Chama-se Ágata, que era o nome de uma colega. Foi amor à primeira vista. Ela tinha nome de pedra preciosa e, na literalidade dos meus 5 anos, cabelo em forma de pássaro, negro, asa de corvo. Era o tempo em que ainda aprendia com o corpo todo. Uma fratura exposta para entender o significado de maioria, uma pneumonia para descobrir a solidão. Quando ela me cravou um lápis sobre o olho esquerdo, pressenti que a escrita, grafite fria à flor do sangue, deixaria marcas para sempre. Nunca mais nos separamos, eu e as palavras. A Ágata mudou de escola. E o poema do João Paulo, este poema da Inês, por acaso está no livro Cerveja, mas também está no Dakar. Este poema do João Paulo que eu vou ler-vos está num livro chamado Vertem-se Bíblias em Quimbundo, editado pela Mia Suave. Diz assim: Claro que preciso do apoio dos livros, empilho-os, encosto-me, descanso. Pouso-os na mesa, sombras benfazejas, anjos sentinelas. Às vezes tenho a mão sobre um pequeno, sobre um, enquanto leio o outro. Acompanho com toques mais ou menos ritmados. Agrada-me escrever em contraluz, virado de frente para o livro, a ver o lado mais sombrio das formas, iluminadas por trás. Fico pasmado para a textura, propagando-se sobre o brilho. Sinto amor, quase carícias, nas silhuetas escuras. Irrita-me o esplendor direto das grandes ideias. Descreio da possibilidade de relações imediatas. Que relação seria essa sem entre, sem meio? Como é que uma pessoa se deixa levar nesta cantiga? Conto com os livros e com a voz de alguns profetas, aqui, atrás do balcão. O Sr. Samuel fala das amendoeiras que já floriram. Janeiro mal começou e elas já floriram. Árvores atentas, de confiança, ao mínimo aceno de primavera em pleno inverno. Avançam, belas e corajosas, direitas ao que não existe. Preciso mesmo muito do apoio delas. Quase nunca as encontro na realidade, infelizmente. Mas sustentam-me na imaginação, tal como os livros. Acredito nas amendoeiras, faço de conta que as tenho no quintal. Dedico-lhes poemas, de tal modo poéticos, que me deixam corado de vergonha. João Paulo e Inês, muito obrigada a vocês.